Agosto de 2025. Estados Unidos, estado do Alasca. O ditador russo, deixando seu bunker, parte para um encontro com o presidente americano. Sua visita a Donald Trump é apresentada por Putin como um triunfo. A isolação das sanções estaria chegando ao fim e um acordo sobre a Ucrânia já estaria no horizonte. Caminhando pelo tapete vermelho, Putin já contava em breve obter novos acordos comerciais com os Estados Unidos e imporia ao Ocidente sua solução para a Ucrânia, sem a participação de Kiev. Mas para os Estados Unidos, esse encontro foi mais uma demonstração de força. O Alasca, terra que um dia pertenceu à Rússia, transformou-se em um palco simbólico, onde Donald Trump queria mostrar a Putin que eles não estão em pé de igualdade e que o lugar de Putin continua sendo o do isolamento e sob forte pressão diplomática. Será que os Estados Unidos conseguirão deter a agressão de Putin? Conseguirá Donald Trump levar Putin à mesa de negociações em nome de uma paz justa para essa Ucrânia? Sobre isso, agora mesmo, na nova edição do projeto Em Isolamento. Saudamos todos os espectadores do canal UATV Português. É uma alegria receber conosco Stephen Moore, ex-chefe de gabinete do Partido Republicano e fundador da organização beneficente Ukraine Freedom Project. Stephen, seja bem-vindo. É um prazer. Olá, é um grande prazer estar aqui hoje com vocês. Com base nas últimas posições anunciadas pela Casa Branca, o que, na sua opinião, levou Donald Trump a endurecer sua postura em relação à Rússia e, consequentemente, a Putin? Donald Trump quer que a guerra na Ucrânia termine. Em sua opinião, ela desvia a atenção do mundo da principal ameaça, a China. Ele acreditava que seus relacionamentos pessoais com Putin, que durante seu primeiro mandato presidencial foram bastante bons, ajudariam a acabar com a guerra. Mas eles não são tão bons quanto ele esperava. Portanto, conhecendo Trump, trabalhando no Partido Republicano e acompanhando a Ucrânia como eu faço, era possível prever esse momento. Afinal, existe a força irresistível de Donald Trump, que deseja pôr fim a essa guerra, e existe a personalidade inabalável de Vladimir Putin, que busca conquistar toda a Ucrânia e o restante da Europa Oriental. Parece-me que Donald Trump precisou de algum tempo para chegar ao ponto em que se encontra agora, porque ao seu redor, há pessoas que acreditam que Trump possui carisma, experiência suficiente em relações com Putin e os instrumentos necessários de influência para afastar Putin de Xi Jinping, o que, honestamente, seria benéfico para o mundo, já que China, Rússia, Irã e Coreia do Norte estão atuando em conjunto. Embora houvesse pessoas ao redor de Trump que continuavam aconselhando: chefe, você pode fazer isso. Você conseguirá afastar Putin de Xi Jinping. Levou bastante tempo para percebermos que isso é impossível. Enquanto isso, o Kremlin continua jogando no longo prazo, atrasando intencionalmente o processo de negociações. Os primeiros contatos entre os Estados Unidos e a Rússia ocorreram em fevereiro de 2025, menos de um mês após Donald Trump assumir pela segunda vez o cargo de presidente dos Estados Unidos. O ponto culminante da série de encontros que se seguiram foi a visita de Putin ao estado americano do Alasca para negociar com Donald Trump em 15 de agosto. Saudamos conosco Alexandra Filipenko, cientista política especialista em assuntos americanos e comentarista internacional do The Breakfast Show. Olá, Alexandra. É um prazer recebê-la. Olá, Yuri. Obrigada pelo convite. Como você pessoalmente avaliaria os resultados do encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin, que ocorreu no Alasca? Me pareceu que Donald Trump ficou bastante desapontado com o ditador do Kremlin após essa reunião. Por muito tempo, sabemos que Donald Trump sempre confiou na diplomacia pessoal, nos relacionamentos pessoais, nos encontros diretos. Isso é importante para ele. Ele realmente trabalhou assim. Ele está acostumado a trabalhar dessa forma nos negócios e também durante seu primeiro mandato. O desapontamento de Donald Trump é a principal conclusão do encontro no Alasca. E isso foi muito importante porque, repito, Donald Trump sempre contava com a diplomacia pessoal, com o poder de sua carisma e de sua capacidade de persuasão. Ele finalmente conseguiu se reunir com Putin, e ficou claro que aqueles que diziam que Putin é incapaz de negociar seriamente estavam certos. Foram canceladas as discussões, aparentemente, sobre o Ártico, as discussões sobre armas estratégicas ofensivas, tema de extrema importância para Trump, e as discussões sobre a China. Esses temas foram cancelados, junto com tudo relacionado à região do Ártico.
Após isso, diversas fontes relataram que Donald Trump estava até disposto a sair da reunião durante as negociações, sem esperar pela pseudo-coletiva de imprensa. Na verdade, nem poderia ser chamada de coletiva de imprensa. Era necessário que esse encontro no Alasca acontecesse. E era necessário que Donald Trump percebesse pessoalmente como é impossível chegar a um acordo com Putin. A visita do presidente ucraniano e dos líderes europeus a Washington, em 18 de agosto, foi aguardada com certa atenção. As lembranças do encontro anterior entre os dois presidentes no Salão Oval, que terminou em desentendimentos verbais, ainda estavam muito frescas. No entanto, desta vez, o mundo testemunhou uma demonstração sem precedentes de unidade. A cúpula de 18 de agosto reuniu na Casa Branca um número recorde dos líderes mundiais ao mesmo tempo e tornou-se uma confirmação de que a aliança transatlântica permanece sólida, com os Estados Unidos firmemente na equipe. Sabe-se que há republicanos que criticam Donald Trump por sua postura branda em relação a Putin. Diga-me, atualmente o Partido Republicano está realmente preparado para ações mais decisivas contra a Rússia? Putin não demonstrou o devido respeito pelo presidente Trump. Fez-o esperar por uma ligação telefônica e disse-lhe: "Sim, Donald, vamos fazer um cessar-fogo." E logo em seguida lançou 500 drones contra Kiev. Neste momento, estamos em uma situação em que o presidente Trump quer ensiná-lo a respeitar. Então, o que ele pode fazer? Provavelmente, o passo menos agressivo seria aplicar altas tarifas de importação à Índia, já que ela compra grandes volumes de petróleo russo. A Rússia é, essencialmente, um posto de gasolina com exército. E se cortar suas receitas de petróleo, ela se tornará muito menos agressiva. Isso poderia ser feito por meio de sanções contra os compradores de petróleo russo. Ou, de forma ainda mais incisiva, se um contratorpedeiro americano se aproximasse de um dos petroleiros da frota paralela e o rebocasse para um porto. Ao bloquear seu acesso, os Estados Unidos enviariam um sinal poderoso. Para os ucranianos, a medida mais eficaz seria fechar o espaço aéreo, assim como foi feito sobre Israel há um mês. Dezenas, se não centenas, de aviões de países da OTAN abateram drones e mísseis que se dirigiam às cidades israelenses. No caso da Ucrânia, isso seria um sinal decisivo. O resultado da cúpula dos líderes europeus em Washington foi o avanço da ideia de garantias de segurança comuns para a Ucrânia e o lançamento de uma cadeia de suprimentos defensiva. Segundo o jornal The Wall Street Journal, a administração do presidente dos Estados Unidos aprovou a venda à Ucrânia de mais de 3.000 mísseis de alcance maior. Esses mísseis, baratos e relativamente fáceis de produzir, têm alcance de até 450 quilômetros. O pacote de armamentos, no valor de 850 milhões de dólares, é financiado principalmente por países europeus. Ao mesmo tempo, não se deve esquecer que o Senado americano preparou as sanções mais abrangentes contra a Rússia, incluindo tarifas de 500% para países que continuem comprando produtos russos, financiando efetivamente o Kremlin. Caso a Rússia atrase o fim de sua guerra agressiva, os Estados Unidos aplicarão essas restrições. Após a cúpula em Washington, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, propôs organizar uma reunião bilateral entre o presidente ucraniano e o ditador russo. Volodymyr Zelensky declarou estar pronto para o diálogo em alto nível. O Kremlin continua seu jogo habitual. Putin chegou a mencionar a luz no fim do túnel, comentando as relações entre Moscou e Washington após a cúpula no Alasca. Contudo, a história dos contatos entre Rússia e Estados Unidos no século XXI é um movimento de falsas esperanças de parceria para a confrontação aberta. O presidente Trump ainda tem muitas cartas que pode usar. É evidente que fornecemos armas à OTAN, vendemos armamentos americanos aos nossos aliados, na OTAN e no Canadá, que posteriormente os repassam à Ucrânia. Isso, sem dúvida, pode ser intensificado, e o processo está indo muito bem. Alexandra, falando sobre o apoio que os Estados Unidos estão oferecendo à Ucrânia, o que sabemos até agora? Qual é a posição da administração da Casa Branca em relação à ajuda militar que Washington fornece e continuará fornecendo a Kiev? Se as fontes do Financial Times e da Bloomberg estiverem corretas, e a Ucrânia comprar armamento americano no valor de 90 a 100 bilhões de dólares com financiamento europeu, isso se tornará um resultado extremamente importante. É isso que Trump entende. Esses recursos vão para o bolso dos contribuintes americanos, beneficiam os americanos e os armamentos americanos serão vendidos a eles. É importante notar que não se trata apenas de fornecimento, mas de venda de armamentos.
e tudo financiado pela Europa. Isso inclui sistemas de defesa aérea, sistemas Patriot, sistemas antimísseis, aviação e assim por diante. Se isso realmente acontecer, será um acordo potencialmente crucial, uma das negociações mais importantes. Também representa um grande bônus para Donald Trump, pois ele poderá associar seu nome a isso e mostrar aos americanos como protege os interesses econômicos dos Estados Unidos e como traz a produção para o território americano. O segundo ponto refere-se ao fato de que a Ucrânia receberá recursos dos Estados Unidos por meio da compra de drones ucranianos. Isso será feito através de garantias do acordo mineral ou por outros meios. Esse também é um segundo aspecto relevante, pois a Ucrânia atualmente parece ter as pessoas mais competentes nesse sentido. Alexandra, falando sobre as discussões que estão ocorrendo atualmente em relação à concessão de garantias de segurança à Ucrânia, na sua opinião, o que sabemos até agora sobre os componentes dessas garantias? 3 elementos devem estar presentes: forças de manutenção da paz, ou seja, dezenas de milhares de militares europeus que estarão ou no território da Ucrânia, ou nas proximidades imediatas. Dezenas de milhares de soldados prontos para chegar rapidamente à Ucrânia. São números realmente significativos. Forças de resposta rápida, um contingente menor destinado especificamente a conter a Rússia localmente. Eles poderiam estar próximos à linha de confronto. Donald Trump não descartou essa possibilidade. É importante compreender que a maioria esmagadora dos americanos apoia a ajuda à Ucrânia, mais de 80% da população. Mas como essa ajuda deve ser prestada? A maioria acredita que é necessário pressionar a Rússia e vender armamentos. Uma parte defende que as armas devem vir dos estoques e orçamento americano. Há quem considere que militares americanos no território ucraniano seriam necessários imediatamente. Mas aqueles que defendem a venda de armamentos e a pressão sobre a Rússia representam a maioria absoluta. Se a questão envolver o chamado boots on the ground, ou seja, a presença de tropas americanas na zona de conflito, esse apoio poderia diminuir drasticamente, o que, por sua vez, impactaria a popularidade de Donald Trump e a percepção sobre sua administração. Após anos de guerra da Rússia contra a Ucrânia e de ataques híbridos do Kremlin a países ocidentais, torna-se evidente que a principal aposta de Putin é a divisão interna nos Estados Unidos. Ele tenta semear essa divisão por meio de redes sociais, mídias e políticos que transmitem mensagens da propaganda russa, como o apoio à Ucrânia é caro demais e que é preciso ceder ao Kremlin. Steven, por que essa propaganda russa encontra aceitação entre a parte conservadora da população americana e, naturalmente, entre muitos republicanos? A Rússia gasta enormes quantias de dinheiro em propaganda. Segundo diferentes estimativas, de 1,6 a 2,4 bilhões de dólares por ano em todo o mundo. A Rússia aprendeu a usar a mídia conservadora americana em seu favor. E a Ucrânia, não. Se olharmos para as aparições de autoridades ucranianas na mídia, a maioria acontece na MSNBC, ou CNN. E ninguém do Partido Republicano assiste a esses canais. Portanto, os russos conseguem veicular informações negativas e narrativas falsas sem obstáculos. E como não há resposta eficaz, os americanos acabam acreditando nelas. Tentamos reagir, mas não temos 1,6 a 2,4 bilhões de dólares por ano para gastar em contra-propaganda. Percebemos que as pessoas nos Estados Unidos que estão mais interessadas em fornecer ajuda adicional à Ucrânia são os cristãos americanos, aqueles que frequentam a igreja regularmente. Isso não é por acaso, pois durante 2 anos, meu projeto, o Ukraine Freedom Project, contou aos americanos histórias de cristãos que foram torturados, expulsos de cidades e sofreram maus tratos pelos russos. Isso ressoa. Armas ocidentais e sistemas de defesa antimísseis é o que a Ucrânia precisa urgentemente hoje. O Kremlin, com suas longas manobras diplomáticas, apenas cobre a continuação de sua agressão contra cidades pacíficas ucranianas. Uma semana após as negociações bilaterais no Alasca, as tropas russas realizaram um ataque com mísseis em Mukachevo, em Zakarpatia, localizada a 35 quilômetros da fronteira com a Hungria. O alvo foi uma fábrica de uma empresa americana de produtos eletrônicos. Anteriormente, em uma coletiva de imprensa próxima à Casa Branca, o presidente Zelensky declarou que as garantias de segurança dos Estados Unidos podem incluir um acordo de 90 bilhões de dólares entre Kiev e Washington para essa aquisição de armamento americano, incluindo sistemas aéreos e antimísseis. A Ucrânia também propõe que os americanos adquiram drones de produção ucraniana e conjunta, com entregas previstas ao longo de 5 anos, em um contrato de 50 bilhões
bilhões de dólares, com produção estimada de 10 milhões de drones por ano. Enquanto isso, os parceiros ocidentais da Ucrânia declararam estar prontos para enviar suas tropas ao país após o fim da guerra. Segundo o Bloomberg, cerca de 10 países manifestaram essa intenção. A questão foi discutida na reunião de autoridades europeias em 19 de agosto, abordando detalhes sobre deslocamento de tropas para a Ucrânia, número de soldados e os locais de suas posições. A Europa e os Estados Unidos podem possivelmente atuar como uma frente unida, mas o mais importante é que essa unidade europeia seja visível tanto para Donald Trump quanto para o mundo todo. Estamos presenciando uma reavaliação, a transição de uma união aduaneira e econômica da União Europeia para uma união de defesa. As garantias de segurança da Ucrânia, ao estilo da OTAN, com força jurídica, apoio e proteção, transformam a União Europeia em um tipo totalmente diferente de união. Portanto, o mais importante é a garantia completa de segurança para a Ucrânia ao estilo OTAN. Também inclui a possibilidade de usar recursos financeiros da União Europeia para ajudar a Ucrânia, como a compra de armamentos e o uso de ativos russos congelados para a reconstrução da Ucrânia. Essa questão também preocupa Donald Trump, que afirmou que os fundos americanos não deveriam ser usados para isso. A Europa, atuando como uma frente unida, assume a responsabilidade, permitindo que Trump se concentre em seu próprio público, nos Estados Unidos, e possa lidar com o confronto com a China, sem ser obrigado a impor sanções. Assim, ele pode se dedicar à região Ásia-Pacífico, e não à Europa. Steven, e por último, gostaria de lhe perguntar, qual é a sua visão sobre qual será a política dos Estados Unidos em relação à Rússia no futuro? Será uma política de apaziguamento ou de contenção? O que se pode esperar de Donald Trump? Surpresas. Atualmente, Trump fala bem sobre a Ucrânia, exatamente o que a Ucrânia quer ouvir e que pode contribuir para sua vitória e segurança. Mas tudo será assim. Donald Trump vai oscilar, subindo e descendo. A razão pela qual ele levou tanto tempo para chegar à posição atual é que há vozes na Casa Branca que, ao tratar da Ucrânia, aconselham Trump a ser paciente com Putin, sob a justificativa de que Trump poderia afastar Xi Jinping da Rússia. No entanto, parece-me que essa paciência acabou. Sou republicano e trabalhei quase 3 anos nesta guerra com a administração democrata. Todos foram muito pacientes com o presidente Biden, quando ele levou quase 2 anos para permitir que a Ucrânia usasse armas americanas no território russo. Eu aconselharia os ucranianos e os americanos pró-Ucrânia a ter um pouco de paciência, observar Trump e seu processo de aprendizagem. Não será fácil e às vezes será caótico, porque é assim que Donald Trump atua. Mas no final, vocês verão mudanças positivas. Em momentos assim, sempre me lembro de Churchill. Há histórias incríveis sobre ele durante a Segunda Guerra Mundial. Churchill levou quase 2 anos para obter armas americanas para a Inglaterra. Ele tinha uma sala cheia de pessoas que acompanhavam as ações do presidente Franklin Delano Roosevelt e procuravam maneiras de convencê-lo a enviar armamentos para a Inglaterra. Churchill estava totalmente focado nisso. E após a guerra disse: "Você sempre pode contar com os americanos para fazer a coisa certa, depois de eles tentarem de tudo o mais." Desde o início da invasão em grande escala da Rússia, os Estados Unidos têm atuado de forma consistente como parceiro-chave da Ucrânia, fornecendo armamento, ajuda financeira e dados de inteligência, além de exercer pressão diplomática e sancionatória sobre a Rússia. A cúpula de Washington representou uma importante vitória tática para a Ucrânia e seus parceiros europeus. O mundo ocidental demonstrou a capacidade de agir com frente unida, e a Ucrânia reafirmou seu protagonismo. Os Estados Unidos estão passando de palavras de apoio para a formação de uma arquitetura estratégica de contenção de Moscou, em parceria com aliados, mostrando que Kyiv é um parceiro-chave. Ao conter o inimigo no fronte, a Ucrânia continua defendendo suas fronteiras no campo diplomático, tanto na Europa quanto além do oceano.